Vamos dar início, então, ao curso de manipuladores de alimentos, no tópico Higiene e Saúde dos Manipuladores, EPIs e Ginástica Laboral. Quem são os manipuladores de alimentos? Toda pessoa que produz, vende, transporta, recebe, prepara ou serve um alimento. E todas as pessoas precisam seguir práticas de higiene para garantir alimentos seguros. Quanto à higiene pessoal, então, o uso de uniformes deve ser sempre de cores claras e estar sempre limpos e em bom estado de conservação. As unhas sempre curtas e limpas, de preferência sem esmalte ou base. Os cabelos sempre limpos e protegidos com touca. Homens devem evitar o uso de barbas ou utilizar máscaras adequadas. E higiene básica, como escovar os dentes após as refeições e tomar banho diariamente. Também não se deve usar adornos como os brincos, pulseiras, anéis que podem cair no alimento durante o preparo, e não utilizar perfumes ou desodorantes com odor que possam interferir no ambiente. Então, qual é a conduta pessoal que cada um deve ter no ambiente de trabalho? Para essa área de manipulação de alimentos, uma das coisas mais importantes é a manutenção e a higienização constante das mãos, que estão a todo momento relando nas superfícies contaminadas e que podem contaminar os alimentos, e aí vai fazer que eles não se tornem seguros para os consumidores. Então, é imprescindível sempre lavar as mãos e os braços ao chegar e sair do trabalho, antes de mexer nos alimentos, toda vez que mudar de atividade, após tossir, espirrar ou assoar o nariz, após tocar em objetos contaminados, como celular, dinheiro, maçanetas ou no lixo, e após comer ou fumar. A gente vai passar um vídeo no slide seguinte, mas aqui antes tem uma imagem mostrando passo a passo certinho da lavagem correta das mãos. Então, primeiro a gente deve umedecer as mãos, colocar o sabonete, esfregar o dorso da mão, a palma, o espaço entre os dedos, a unha principalmente, embaixo, que é uma das partes que mais acumula sujeira, enxágua, seca com papel toalha e não com pano, e começa pelas mãos secando e depois o punho, e vai fechar a torneira com um papel toalha para evitar contaminar de novo. E agora vai passar um vídeo do Drauzio Varela ensinando a lavar as mãos corretamente, passo a passo. Qual é o jeito certo de lavar a mão? Primeiro eu umedeço as mãos, né? Uma quantidade boa de sabão. Qualquer sabão serve, não precisa ser sabonete especial, qualquer um. E aí eu vou espalhar esse sabão por onde? Vou espalhar primeiro pelas palmas das mãos, de um lado e do outro. Tem gente que faz assim e acha que lavou a mão. Não lavou. Você pode ter tirado até a sujeira, mas você não vai eliminar as bactérias e os vírus fazendo desse jeito. Mas não é só a palma da mão, tem que ir um pouco nos punhos aqui, nos pulsos, tá vendo? No pulso. Depois, ao contrário, do outro lado, nas costas da mão, dos dois lados, até os punhos aqui, ó. Então, lavou bem aqui, não esquecer do vão dos dedos, né? Isso é fundamental. E como é que eu faço isso? Eu vou lavando a superfície interna e externa de cada dedo, interna e externa. Só que eu lavo aqui a parte interna, quem sobrou? Sobrou o polegar. Então, depois que eu fizer isso bem feito, dos dois lados, aí eu tenho que lavar o polegar. Bem lavado o polegar, não posso esquecer da ponta dos dedos, que quando eu lavei a palma das mãos ou o dorso da mão, a ponta dos dedos sobrou. Então, a ponta dos dedos, como é que eu vou lavar? Assim, movimentos circulares, lavando direito esta ponta. E depois da outra mão. Muito bem. Como é que eu faço agora? Porque essa torneira é automática, ela fechou. Quando for uma torneira dessa é fácil, eu faço isso aqui. Se não, eu vou ter que pegar na torneira agora para abrir e para fechar. Tem duas alternativas. Ou eu lavo bem a torneira da pia, ou se você não quiser lavar, o que você faz? Ainda com a mão ensaboada, eu pego isto aqui, olha, abro a torneira e eu enxago as mãos. Qual é o jeito certo? O jeito certo é com a mão virada para cima, que é para a água colhida venha para cá. Se eu puser o braço inteiro aqui, eu vou jogar uma parte que não foi lavada,
eu vou jogar para a mão. Então, o certo é pelo menos manter reta, porque às vezes não dá espaço, né? Bom, ainda sobre a higiene dos manipuladores, mas agora sobre a saúde pessoal. Para esses locais de trabalho, geralmente na admissão do funcionário, eles exigem alguns exames para conhecer a saúde dessa pessoa, como o hemograma, que é a análise do sangue, a coprocultura e o coproparasitológico, que analisam as fezes. Por que esses exames? Porque eles podem ser associados ao estado de saúde geral dessa pessoa, da higiene dela e da contaminação que ela pode vir trazer no ambiente de trabalho, que deve ser sempre controlado. Então, além disso, quando esses manipuladores eles apresentarem lesões ou sintomas de doenças que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária desses alimentos, eles devem ser afastados dessa atividade de preparação de alimentos enquanto persistirem essas condições de saúde. Agora eu vou falar um pouco sobre os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. E uma breve e sucinta definição sobre EPI seria todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelos trabalhadores destinados à proteção contra riscos capazes de ameaçar sua segurança e saúde durante o período de expediente no trabalho. Os tipos de EPIs utilizados eles podem variar dependendo dos riscos que as atividades oferecerem e do lugar que se deseja proteger. Agora eu vou falar um pouco sobre a normativa brasileira sobre os EPIs. No Brasil, a legislação básica sobre EPI é a norma regulamentadora número 6, NR6. E antes de ser destinado ao comércio, os EPIs eles têm que passar por vários testes a fim de comprovar sua qualidade. E mediante a aprovação ou não nesses testes, cada EPI recebe o seu CA, que é o seu certificado de aprovação. O CA seria a garantia de qualidade e eficácia dos equipamentos de proteção individuais fornecidos. O órgão público que é responsável pela regulamentação da NR6 é o Ministério do Trabalho e do Emprego, além de alguns outros órgãos que auxiliam nas auditorias e concessão do CA. Atualmente, algumas empresas são obrigadas a fornecer de forma gratuita EPIs adequados em certas situações específicas. Com a Lei número 6.514, instaurada em 1977 no Brasil, o uso dos EPIs passa a ser obrigatório nesses casos específicos. E caso haja o descumprimento da lei, pode acarretar uma multa que varia de 3 a 50 salários mínimos, dependendo da gravidade da situação. Agora eu vou falar sobre alguns EPIs de fundamental importância na indústria alimentícia e serviços de alimentação. As toucas descartáveis, que é um item imprescindível, que está demonstrado na foto, as máscaras de TNT descartáveis, que têm função de proteção contra a aspiração de partículas ou vapores tóxicos, as luvas nitrílicas, que apresentam resistência a diversos produtos químicos, e aqui vale ressaltar que as luvas nitrílicas elas devem ser exclusivas e identificadas por cor ou por algum outro método para cada atividade. Tem as luvas em malha de aço também, que garantem proteção às mãos contra cortes. Tem o avental térmico impermeabilizado, que é importante falar que deve ser sempre mantido limpo, bem conservado e higienizado após o uso. As botas de PVC, que é bom lembrar que elas não devem ser usadas durante todo o expediente na cozinha, só para algumas atividades específicas. O mangote de PVC, que oferece proteção dos braços contra respingos. Além dos óculos e protetores auriculares. É importante ressaltar sobre os equipamentos de proteção individual de creches e escolas, o uso de botas e luvas, uniforme e avental sempre limpos e de cores claras, e optar sempre por uso de panos descartáveis e não panos que ficam expostos ao ambiente. Bom, falando agora sobre ginástica laboral, ela é uma atividade desenvolvida por meio de exercícios de alongamento, de fortalecimento muscular, de coordenação motora e de relaxamento.
e são realizados nos setores e departamentos de uma empresa, com sessões de 5, 10 ou 15 minutos, que podem promover, então, força, flexibilidade, mobilidade articular, postura corporal, disposição e ânimo para o trabalho, coordenação motora, sociabilização entre as equipes, produtividade individual e coletiva, e pode levar à redução de tensão e fadiga muscular, redução de eventuais acidentes de trabalho e redução dos afastamentos por lesões. Bom, a ginástica laboral ela é dividida em três. A primeira delas é a ginástica preparatória, que é realizada antes do horário de trabalho, tendo como objetivo de preparar o trabalhador para suas tarefas do dia a dia, alongando os músculos que serão mais utilizados. Já a ginástica compensatória, ela é realizada durante o expediente, que visa quebrar, então, a rotina do trabalhador com exercícios que compensem seus esforços repetitivos. E, por último, a ginástica de relaxamento, que é realizada após o horário de trabalho e é baseada em exercícios de alongamento, que vai servir, então, para reparar o desgaste da jornada de trabalho. E quando que deve se utilizar esse programa? Bom, vai depender de cada empresa aplicar esse programa, porque a empresa ela vai analisar as necessidades e as características dos setores envolvidos no programa, como troca de turnos, manutenção de máquinas, atendimento ao público em geral, e posteriormente, então, definir um melhor horário para aplicar esse programa. No mínimo, então, é recomendado 2 sessões diárias, sendo elas preparatórias ou compensatórias. E o responsável por essa atividade é o profissional de educação física, que deverá ter conhecimentos básicos sobre a segurança de trabalho, para que a realização das aulas não prejudique ou ofereça riscos aos participantes, respeitando, então, as normas de saúde, higiene e segurança. Bom, esse daqui é um vídeo divulgado pelo Ministério da Saúde no YouTube e pela TV Saúde. Ela vai mostrar uma sessão de exercícios de alongamento em uma empresa. Bom, o nosso módulo se encerra por aqui. Muito obrigado pela participação.